Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais deputados e deputadas, cumprimentar a todos que acompanham a sessão, que acompanham aqui com suas presenças, que acompanham também pela TV, pelo rádio e pela internet. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar de um documento que foi apresentado ao Brasil no dia 17 de novembro. Um documento que foi aprovado num congresso em Brasília, um congresso que parte do PMDB aprovou. Parte por quê? Porque tem uma parte do PMDB que não concordou com esse documento. Inclusive o governador Roberto Requião não concordou com esse documento aprovado em congresso e apresentado ao Brasil como sendo a salvação do povo brasileiro. Um documento intitulado Uma Ponte para o Futuro. O Requião classificou como uma ponte para o inferno. Eu classifico como uma ponte para o abismo, para o atraso, uma ponte para perdas de direitos conquistados por trabalhadores e trabalhadoras do Brasil ao longo de muitos anos, depois de muitas lutas. Então, o documento, ele não é um documento de todo o PMDB do Brasil. É um documento de uma parte do PMDB que acompanha, evidentemente, o vice-presidente Michel Temer, que acompanha o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Um documento que foi apresentado pela imprensa como um plano de governo pós-Dilma, caso, evidentemente, o presidente fosse, então, o Michel Temer, substituindo a presidenta Dilma. Então, esse documento é um documento que traz muitas preocupações. Por exemplo, propõe o documento que o negociado prevaleça sobre o legislado com relação à classe trabalhadora. Rasga a CLT, rasga a Constituição, rasga os planos de carreiras que têm os servidores públicos no Brasil. E aí passa a valer, então, a barbárie. Porque quando a economia internacional está em crise, afeta todos os países, afeta todos os estados, chega nos municípios. E os trabalhadores são pressionados pelos empregadores. E se a gente mudar a legislação para permitir que o negociado seja maior do que o legislado, você retira a segurança jurídica dos trabalhadores e das trabalhadoras e permite que uma negociação de trabalho seja menor do que a lei, rasgando então a nossa legislação que protege o trabalhador brasileiro. Outro ponto, previdência. Propõe que, no mínimo, todo homem brasileiro, de qualquer categoria, se aposente com no mínimo 65 anos de idade. Isso eleva a idade do homem brasileiro. Para a mulher, eleva para 60 anos, o que vai dificultar e muito a aposentadoria das brasileiras e dos brasileiros. No mínimo, a mulher com 60 anos e o homem com 65. Isto retarda a aposentadoria, leva, evidentemente, o trabalhador a ficar mais tempo trabalhando, reduz a abertura de novas vagas para empregar novos trabalhadores jovens que estão chegando no mercado de trabalho, inclusive. É prejuízo nas duas pontas. Para a pessoa que já está na terceira idade e para o jovem que chega e precisa de trabalho no Brasil. Deputado, Vossa Excelência passa a falar no horário da liderança do PT. Sim, senhor presidente. Então,
retardar a aposentadoria para os brasileiros é um ponto que o documento diz que é importantíssimo. Outro item é acabar com a indexação de qualquer benefício previdenciário, para voltar no tempo em que benefício previdenciário no Brasil poderia ser menor que o salário mínimo. Lembro, deputado Rasca, do meu avô, aos 70 anos, como agricultor, conseguiu o primeiro benefício, que foi de meio salário mínimo. E minha avó ficou excluída. Também era agricultora, mas não tinha direito. É voltar a esse tempo, o tempo do meu avô, da minha avó, para retirar direitos da classe trabalhadora. Para permitir pagar menos que o salário mínimo quando alguém está aposentado ou aposentada e quando mais precisa deste vencimento, deste benefício. Outro ponto que prega o documento, como plano de governo, caso aconteça o impeachment da presidenta Dilma. Acabar com as vinculações constitucionais. Significa, deputado Péricles, desobrigar o prefeito, o governador e a presidência da República das obrigações constitucionais com a educação, com a saúde, com ciência e tecnologia e inovação. Na educação, por exemplo, o município é obrigado a aplicar no mínimo 25% em educação. Se não aplicar, o prefeito fica inelegível. O governador tem que aplicar no mínimo 25% na educação. No caso do Paraná, nós mudamos a Constituição e o Paraná tem que aplicar no mínimo 30% dos impostos na educação. Se não aplicar, é improbidade administrativa. Pode ficar inelegível. A presidência da República tem que aplicar no mínimo 18% da receita de impostos em educação. O que está propondo esse documento chamado Uma Ponte para o Futuro? Acabar com a educação brasileira. Antes do Brasil pagar a sua conta com o seu povo, zerando o analfabetismo, pondo todas as crianças na escola, pondo a nossa juventude na universidade, dando condição para o jovem e adulto que não pôde, na idade regular, frequentar a escola, poder frequentar. Acabar com a educação. Este não pode ser chamado de futuro. Futuro para quem? Desobrigar o investimento mínimo em educação é o atraso, é o caos. Retirar a obrigação de, no mínimo, 15%, o prefeito tem que aplicar em saúde, o governador tem que aplicar 12% do mínimo em saúde, você retirar isto e chamar o povo brasileiro, em nome da unidade, em torno desse documento, para tirar a presidenta Dilma, para substituir, para implementar um governo com este programa, vai acabar com a saúde que já está com dificuldade. Se não exigir o mínimo de aplicação, não teremos, evidentemente, futuro algum. 2% para ciência e tecnologia e inovação. Sem esse recurso, nós não temos pesquisa. Vamos ficar só com o ensino nas nossas universidades. Nós não podemos tirar esta vinculação da Constituição brasileira, não. E das Constituições estaduais, não. De, no mínimo, aplicar 2% em ciência e tecnologia e inovação. Universidade não é só ensino. É extensão e é pesquisa. Sem pesquisa não tem universidade. Sem pesquisa nós não avançamos. Então são 3 vinculações que tem a Constituição: ciência, tecnologia e inovação, educação e saúde.
que são áreas essenciais para o desenvolvimento de um povo. Esta é a proposta que eles chamam de uma ponte para o futuro. Tem razão o Requião quando diz que é uma ponte para o inferno. É uma ponte para o abismo, para o buraco. É uma ponte para o atraso. Propõe ainda o documento que é importante dar segurança jurídica aos grandes investimentos empresariais ao Brasil. Veja como é contraditório. Para o trabalhador, o negociado prevaleça sobre o legislado, rasga a legislação, retira a segurança jurídica do trabalhador. Mas para o investidor, propõe segurança jurídica. Para impedir, por exemplo, que um contrato como esse do pedágio, que faz mal para todos nós, seja questionado, seja quebrado, por exemplo, para dar segurança a quem investe, por exemplo, em pedágio no Brasil. Tem um documento que privilegia poucos, é um plano de governo que reduz o tamanho do Estado nas áreas que são essenciais. E aí nós vamos olhar que de 1990 para cá, iniciou-se políticas públicas, com programas importantes, com investimentos importantes em áreas essenciais, e aí a gente viu cair a mortalidade infantil, que em 1990 morria 61 crianças a cada 1.000 nascidas vivas, antes de completar 1 ano de idade. Hoje, esse número é 12 crianças que morrem a cada 1.000 nascidas vivas. Então teve uma queda brutal. Uma queda brutal, inclusive, nos últimos 10 anos, por conta de políticas públicas, que promove a vida, que assegura que a criança nasça e consiga viver. E a longevidade, por conta de programas importantes, especialmente da educação, fez com que melhorássemos a expectativa de vida, que era de 71 anos, por exemplo, em 2002, agora em 2013 já alcançamos 74,9 anos. Ao final de 2015, deve passar de 75 anos. Expectativa de vida. Aumentou a longevidade da pessoa idosa no Brasil, assim como tem aumentado o número de crianças que sobrevivem. Aumentou nos últimos anos por conta de políticas públicas, especialmente da educação, mais investimento em educação. Aumentou o número de crianças matriculadas no ensino fundamental, na educação, no ensino médio. Aumentou na universidade, então, nos últimos 10 anos, mais que dobrou o número de alunos matriculados. 109% foi o aumento de matrícula nos últimos 10 anos. Porque tem vinculação, porque tem obrigação para o prefeito, para o governador e para a presidência da República de investir mais em educação. De modo que investíamos 3% do PIB em 2002 em educação, já é 5,5%, e tem o Plano Nacional aprovado para chegar a 10% do PIB nos próximos 10 anos. Devemos dobrar o investimento em educação. Jamais retirar as vinculações para diminuir o investimento em educação, porque isso é um retrocesso. Tivemos avanços no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH. Quanto era, por exemplo, em 1990, o número de municípios no Brasil? Para concluir, deputado
Professor Lemos. Qual era o número de municípios no Brasil, em 1990? Era 71,5% de municípios no Brasil. 74,5% de municípios no Brasil que estavam com um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Hoje está em torno de 20%. Teve uma redução, melhorou inclusive os indicadores. E a educação, a saúde, a ciência, tecnologia, pesquisa, foi fundamental para puxar os indicadores para cima. Então, portanto, essas lideranças no Brasil que se uniram em torno desse documento, que se uniram em torno do impeachment, Para concluir, por favor. Que se uniram em torno do impeachment com esse documento, com esse propósito de uma ponte para o futuro, não tem razão de levar o Brasil para o abismo, para o inferno. Portanto, tem o nosso repúdio.